Tá, galerinha? Vamos lá, estamos encerrando a nossa semana e a nossa aula de hoje será de ciências, com o tema a água. Eu sou a professora Neidiane, então vamos lá. Nós já estudamos sobre as propriedades da água, mas primeiramente nós precisamos lembrar que o nosso planeta, em sua maioria, é composto por água, tanto que é conhecido como planeta azul. No nosso planeta nós vamos encontrar a água de várias formas, nós vamos encontrar a água doce nos rios, lagos, nascentes e em lagoas, e vamos encontrar também a água salgada, que são os mares, as geleiras. E nós vamos saber que a água, ela tem que ser incolor, inodora e insípida. Incolor, você já sabe que é sem cor. Inodora, você já sabe que é sem odor, sem cheiro. E insípida, sem sabor. Então, uma água de qualidade, ela tem que ter essas três características. Então, observem bem antes de você beber alguma água. Se ela tiver algum resíduo, descarte, viu? Lembrando que a composição da água, nós chamamos a água de H2O. H2O é o nome que nós damos à nossa água pura e de qualidade. A água, ela pode também ser encontrada de três formas, que nós chamamos de estados físicos da água, que é o sólido, líquido e o gasoso. A água no estado sólido nós vamos encontrar no nosso congelador, da geladeira, os bloquinhos de gelo que se encontram nas forminhas. Mas nós também vamos encontrar as geleiras, os icebergs, que nós já estudamos sobre eles em sala. Temos também a água no seu estado líquido, que são os rios, os mares, as lagoas. Vamos também perceber a água no seu estado gasoso, que é quando ela está em forma de vapor. Lembrando que as nuvens também são a água em seu estado gasoso. Mudança do estado físico da água. Lembrando que a água, para mudar de um estado físico para um outro estado físico, ela precisa sofrer uma mudança de temperatura. Ou seja, a fusão é a mudança que ocorre quando a água sai do estado sólido para o estado líquido. Então, um bloquinho de gelo, ele está pedrado porque ele está congelado, ele está frio. Para ele mudar de estado físico, ele precisa aquecer, mudar sua temperatura e derreter. Então, fusão, água do estado sólido que passou para o estado líquido. Solidificação é quando eu pego uma água que está no seu estado líquido, coloco ela num congelador e ela se transforma em bloquinhos de gelo. Isso é solidificação. A água do estado líquido para o estado sólido. Vamos ver também a mudança do estado físico da água, que é a vaporização e a condensação. A vaporização é quando a água no estado líquido se transforma em vapor. Isso acontece quando colocamos uma panela no fogo e a água que está líquida dentro da panela vai se transformar em vapor. Isso é bem visível. Mas isso também pode acontecer com o ciclo da água da natureza, que é já que nós vamos perceber um pouco melhor, que é quando o sol aquece as águas e elas sobem e se transformam em vapor. Temos também a condensação. A condensação é a passagem do estado gasoso para o líquido. Aí nós vamos perceber, as nuvens, elas são água no estado gasoso. Quando elas pesam, quando elas mudam de temperatura, elas caem em forma de água no seu estado líquido. Ou elas podem até cair no seu estado sólido, que são aquelas chuvas de granito, que nós não temos aqui na nossa cidade por termos um ambiente quente,
mas que em outras regiões isso acontece e é bem visível. Vamos ver ainda sobre o ciclo da água na natureza. O ciclo da água na natureza vai acontecer algumas dessas mudanças de estado físico. Observe aí no seu livro, na página 8. Lá na página 8, explica como acontece esse processo da água, esse ciclo da água. Nesse número 1, nós vamos observar que a água ela foi aquecida pelo sol e ela sobe para o céu em forma de vapor. Depois que ela sobe, ela se transforma em nuvens. Ela resfria, se transforma em nuvens. E quando ela fica bastante pesada, ela cai em forma de chuva. Quando ela está no solo, nós vamos observar que ela vai se infiltrar no chão novamente, formando os lençóis de água subterrâneos, que são esses que você vê aí embaixo da imagem. E aí, novamente, o processo se repete. Isso é o ciclo da água na natureza. Estação de tratamento de água. Nós sabemos que nem toda água que tem no nosso planeta, ela é pura, ela é limpa. Nós percebemos e vemos em vários lugares que a água, ela precisa passar por um tratamento. E aí nós vamos entender o que é a ETA, que é a estação de tratamento de água, que toda cidade necessita ter para que a água que é levada aos moradores daquele determinado lugar possam ser tratadas. E nós vamos perceber que aqui em nossa cidade nós temos uma estação de tratamento de água que se chama CAEMA. CAEMA significa Companhia de Água e Esgoto do Maranhão. E nós vamos perceber a nossa CAEMA, está ela aí do lado. Ela fica próxima ao centro da cidade, é uma estação pequena que na maioria das vezes a gente percebe que a água não é tratada da forma como deveria. A água é coletada do rio, no caso Rio Corda, e dentro desses tanques aí é feito todo o processo de limpeza dessa água. Tem todas as etapas, ela ocorre aí, a etapa de retirada dos resíduos, depois a etapa de purificação através de produtos que eles colocam na água e assim por diante. Então, ETA, Estação de Tratamento de Água, e CAEMA é a nossa Companhia de Água e Esgoto aqui do Maranhão. Nós vamos ainda perceber que as águas elas ficam bastante poluídas, principalmente nas cidades grandes, onde os espaços para limpeza e purificação dessa água às vezes não acontece. Mas também aqui nas cidades pequenas nós vamos perceber esse desgaste da água. A água ela pode ser poluída pelos resíduos domésticos, que são aquele lixo produzidos em casa e que de alguma forma eles caem nos rios, eles poluem as nascentes e tudo isso prejudica a vida na água, que são a vida dos animais e a nossa vida também, que precisamos nos alimentar e beber dessa água. Temos ainda a poluição por agrotóxico, que são esses produtos que são colocados nas plantas para que elas possam crescer saudáveis, mas acontece que se esses agrotóxicos forem colocados em locais próximos a nascentes de rio ou próximo ao próprio rio, eles podem contaminar os peixes e podem contaminar outros animais que estão ali naquela água. E vemos também os resíduos industriais, que são aqueles resíduos de empresas que às vezes sem nenhuma purificação, sem nenhuma limpeza, eles são jogados nos rios. Isso aqui acontece bastante nas cidades grandes, que é onde tem muitas empresas. Nós vamos perceber aqui, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, nós já conversamos em sala, tem o rio Tietê. O rio Tietê, ele é um rio que está bastante contaminado. Observe nessa imagem aí que ele é um rio que para muitos é dentro do perímetro urbano, que é dentro da cidade de São Paulo, ele é considerado um rio morto,
porque não tem vida dentro dele aí, não tem peixes. Ele se parece muito mais com um esgoto. Mas nessa cidade também tem a estação de tratamento de água. Aliás, a estação de tratamento de esgoto. O que essa estação de tratamento de esgoto faz? É a ET, Estação de Tratamento de Esgoto. Ela pega essa água do rio, ela retira todo esse material visível e depois, numa segunda etapa, retira aquele outro material que é em menor partícula e assim vai fazendo os processos de purificação. Quando chega ao término desse processo, que é aquele último processo onde eles colocam algum produto para fazer a limpeza dessa água, eles pegam essa água que foi purificada e jogam novamente no rio, que é para que ela possa ser reaproveitada novamente. Isso é importante para que esse esgoto não seja jogado esgoto de empresa ou o esgoto do próprio rio seja despejado em lugares onde possam se contaminar mais animais. Então, a ET tem esse trabalho de tratar a rede de esgoto. Agora, com muito cuidado, você irá preparar, escrever em seu caderno uma atividade que é apenas uma revisão, viu? Mas eu digo a você, pesquise no seu livro, estude, viu? Porque o conteúdo que está no livro também será muito importante para nossas avaliações da semana que vem. Bom trabalho, pessoal. Tchau, tchau.